Glória a Deus. Saúdos, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês almoçaram hoje? Vocês estão bem? Foi para mim esse amém, foi de bom tamanho. Para o Senhor foi muito fraco. Eu saúdo os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Enquanto Jesus não voltar, individualmente ou coletivamente, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou continuar dizendo, se tudo que nós façamos para o Senhor for o nosso melhor, eu tenho certeza que os nossos cultos serão bem melhores, eu tenho certeza disso, porque nós estamos na presença do Senhor, nós temos que dar o nosso melhor. Tem muitas pessoas que neste exato momento gostariam de estar aqui como eu e você, e nesse momento não pode, até faltando ar para respirar, e eu e você estamos aqui com um pulmão bom, uma voz boa para poder adorar e glorificar o nome santo desse Deus. Estamos na semana da família, foi-me dado a incumbência através até mesmo do pastor e dos agentes missionários, ali o Wesley, Misael também, né, justificando a vida do Misael também, que está acometido deste vírus. Deus está no controle, irmãos, fica tranquilo, basta nós continuarmos na oração, Deus vai nos dar a vitória. E o pastor me ligou até para mim falar sobre missão, mas família missionária. Eu confesso que eu estudei, que eu li, eu ia trazer a história da igreja. Eu ia pegar desde Celina de Albuquerque, que foi a primeira mulher brasileira batizada com o Espírito Santo em Belém do Pará. Mas o Senhor, nessas idas e vindas no monte, na campanha que nós estamos, o Senhor veio tratando o meu coração. E confesso que na terça-feira que eu estava aqui, o pastor Renato Rogério pregou sobre Ruth. Eu falei, Senhor, se ele vai pregar a história de Ruth, e depois vai sobrar o que para mim pregar? Né? Que onde Abraão passou, eu só vou deixar o dízimo. Mas é um termo de pregador, irmão, fica tranquilo. Quem sabe conhece, porque não deram nenhum glória. Aleluias. Mas acabou no fim, Deus conduziu ele para outra direção. Se trouxer mais pregadores para pregar aqui em Ruth, também Deus vai trabalhar, porque a palavra dele é rica. Deus, ele tem os seus meios, suas ferramentas. Então, aproveitando a igreja sob seus pés, já agradecendo a oportunidade, ali o regente, ali na verdade o agente missionário Wesley, ao nosso pastor que não está, mas está aqui o Douglas, está aqui nossos pastores na minha retaguarda, que Deus abençoe pela confiança. Abra vossas Bíblias no livro de Ruth, um livro tão pequeno, mas está na Bíblia, viu? Eu vou ajudar vocês, está lá no 8º livro, vai para Josué, Juiz, aí vai para Ruth, aí você vai achar Ruth, está facinho de achar. Se você está com dificuldade, eu tenho um endereço muito bom, EBFO, ô glória, domingo de manhã, Escola Bíblica EBD, desculpa, EBFO é do obreiro. O obreiro também tem que saber onde está, né? Porque tem obreiro que fica caçando e não acha também. Então já serviu, deixa já. Glória a Deus. EBD e EBFO. Muito bom para você encontrar os capítulos da Bíblia. Aleluias. Quem já achou Ruth? Capítulo 1, versículo 18. Diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá. Gênesis, Êxodo. É o 8º livro, irmãos. Juiz, vai ter Josué, Juiz e aí Ruth. Amém? Vamos ler. Antes de Samuel, o Douglas está dizendo aqui, né? Então, e aí 1 Samuel, 2 Samuel, aí for falar os 30 e poucos do Antigo Testamento. Vou estar lendo para ganhar tempo. Ruth, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim. Vendo, pois, Noemi, que de todo Ruth estava determinada a seguir com ela, não mais se opôs. Assim, pois, partiram ambas até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, chame-a de Mara, porque grande é a amargura que tem dado o Todo-Poderoso. Cheia partiu, porém vazia. O Senhor me fez retornar, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e Todo-Poderoso muito me afligiu.
Assim Noemi voltou dos campos de Moabe com Ruth e a moabita, sua nora. Elas chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Somente até aí, podeis sentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Eu vou dar um pano de fundo aqui para nós entendermos um pouquinho. Já foi dito aqui na terça-feira, o pastor Renato, mas Deus conduziu ele de uma outra maneira. Eu gostaria de pregar neste culto de missão no seguinte tema: o evangelismo por exemplo. Não entendi, pastor. O evangelismo, por exemplo, são as pessoas que estão olhando para mim e olhando para você. Então nós temos que ser um evangelismo, presbítero lindo. Por exemplo, as pessoas têm que olhar para o Senhor e têm que dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Então o nosso exemplo, ele tem que ter o poder de transmitir isso para as pessoas. E isso nós vamos ver dentro da palavra, porque a palavra é muito vasta, é muito rica, e muitas das vezes nós não damos muitos bons testemunhos. Mas eu creio que nós vamos sair daqui nesta noite, você que está aí do outro lado na live, assistindo, meditando naquilo que nós temos feito. Será que nós temos sido um espelho do bom ou um espelho para o mal? Quando nós começamos a entender e bem dizer, bem propícia esta palavra para esses dias de hoje, dias de pandemia, quem tem mais condições financeiras, acabou viajando, foi para a sua chácara, para o seu sítio, foi para alguns lugares e ali ficaram na quarentena e estão até hoje. Pois bem, para quem pode, parabéns, que Deus continue abençoando. Mas muitos de nós, como eu, como muitos que estão aqui, não tem como ficar sem trabalhar, tem que voltar a trabalhar. E naquela época não tinha mais reis, não tinha profeta, não tinha nada, estava sendo julgado e a terra estava numa escassez muito grande, estava tendo seca, estava tendo fome. Elimeleque vai pegar sua esposa Ruth, vai pegar agora, a sua esposa Noemi, perdão, vai pegar Malom e Quilom e eles vão partir para Moabe. Ali eles vão peregrinar durante 10 anos, diz a história. E eles peregrinando, o tempo do dia mau vai chegar na vida desta mulher também. E chegando o dia mau na vida dela, a Bíblia Sagrada ela vai dizer que agora Elimeleque vai morrer seu esposo. Vai passar mais algum tempo. Ainda tem os seus 2 filhos que também estão dando auxílio para sua mãe. Mas Deus, ele foi implacável e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Vai morrer Malom, vai morrer Quilom também. Agora vão ficar, se não bastasse uma viúva, 3 viúvas. A Bíblia Sagrada ela vai dizer que Noemi vai continuar caminhando com elas e vai chegar um determinado momento, vai entrar esta amargura no coração de Noemi, a ponto de ela não dizer mais: eu não sou mais agradável, eu sou amarga, porque Mara significa amarga. Eu não tenho mais como gerar filho para que vocês venham se casar com eles, não há mais tempo para isso. Porém, Deus, ele tem os seus meios e seus propósitos, e havia uma lei, até mesmo no Antigo Testamento, uma lei de Moisés, onde o livro de Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 5, a Bíblia Sagrada ela vai dizer que, imagine agora eu, sou o irmão do Douglas, vou exemplificar o Douglas. Ele é casado, eu sou casado. Se porventura morre a minha esposa Adriana, ou morre a Paula, que ali é a esposa do Douglas, o que iria acontecer? Nós somos irmãos de sangue. Então eu teria que, por direito e pela lei que estava lá, de eu se casar, ou vice-versa, o Douglas se casar com a minha esposa, para poder ter filho com ela e dar continuidade à minha geração ou à geração do Douglas. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender que está lá na Bíblia. O cunhado tinha que acabar casando com a esposa. Irmãos, agora eu vou começar a trazer algumas revelações de Deus aqui. Venhamos e convenhamos. Século 21, se tiver uma cunhada muito bonitinha, não precisa nem morrer a esposa, porque já tem alguns daqueles que já gostam de ficar de olho naquela cunhadinha, é coisa boa, né? Então já estou pregando aqui, porque Deus já está falando, século 21 não precisa mais de lei, basta um olhar, já está posto aquilo que o Satanás quer que as pessoas façam.
É bom você ajudar eu no dedilhar aí, porque não vai ter muito glória não. E ainda é interessante que ainda tem muitos que vai chegando uma determinada idade, ele vai querer trocar uma de 40 por duas de 20, Wesley, ainda vai querer troco. Não entendi, por isso você não deu glória. Vai querer, está casado, tem uma de 40, mas ele vai ver duas de 20, é melhor largar essa aqui, já pegar duas de 20, ainda quer ter troco, quer estar certo. Deus não está nesse negócio, o culto é da missão, mas eu estou falando sobre a família missionária, século 21. Tem muitas pessoas acabando com o seu casamento por uma aventura aí fora, onde não vai te levar a nada. Se você já tem problema com a sua esposa, você vai casar com outro, vai ter outros tipos de problema. Não adianta nada. Olha aí, Deus. É estreito. Meu Deus, cadê o glória? Sumiu o glória. Pois bem, por isso que é muito bom nós e vocês mulheres que já são casadas e têm filho e filhas, serem uma boa sogra. Porque eu vou fazer uma analogia aqui agora e vocês vão entender. Porque isso aconteceu com o povo de Israel. Quando nós casamos, tudo que a minha mãe quer é que a minha esposa, que aqui está a Adriana, cuide bem de mim, passe bem a minha roupa. Minha mãe era muito chata, se visse um vinquinho na minha roupa, ela já ia dar uma olhadinha torta para minha esposa. E tudo que a minha sogra, quando nos casamos, queria e quer, que eu trate bem a filha dela. Porque nós tratamos nossos filhos aqui, sim ou não? Damos de tudo, do bom e do melhor, e até muitas vezes coisas que nós nem temos. Aqui está meu filho também. Eu faço de tudo para poder manter ele, mas dentro das minhas condições. Só que quando chega um determinado momento, que o casal casa, e a sogra começa a perceber que as coisas não vão indo muito bem, aí entra um espírito de autoproteção. Pastor, não estou entendendo, você vai entender. Basta vocês que já são casados, estão assistindo seus filhos que acabaram de casar. Se o genro não começar até mesmo a suprir as expectativas que são geradas pelo casal, começa o sogro e começa a sogra já a olhar torto. Aleluias. Assim é com o homem, assim é com a mulher. Só que na época do povo de Deus entrou um espírito de autoproteção, e venhamos nós que estamos aqui casados, tudo que nós não queremos é que a nossa sogra coloque o bedelho no nosso casamento, sim ou não? Sim. Não ouvi direito, sim ou não? Sim. Tudo que nós não queremos é que venha ter uma interferência de alguém no nosso relacionamento íntimo e conjugal. Mas século 21, é tudo que tem acontecido, é sogra que fica pontilhando, que fica falando as coisas, e assim não está certo, aquilo não está certo, e aí o filho ou a filha começa a agarrar aquilo, e começa a levar luta para dentro da sua casa. Por isso que é bom, sogra, você ser um exemplo de mulher de Deus, porque vocês vão ver isso e eu vou falar aqui nesta noite. Por isso que você, sogro, é bom ser também um bom exemplo, para depois não ter problema no seu lar. Aconteceu isso com o povo de Israel. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Ainda estava um homem suando ameaças ao povo de Israel, e aí chegou um determinado momento que ele, partindo ainda em perseguição, e este homem era Saulo. Quando ele chega no determinado lugar, perto de Damasco, uma luz muito grande vai se acender perto dele, e vai vir uma voz: Saulo, Saulo. Ele: quem és, Senhor? Ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Ruim para ti é mexer contra os aguilhões. Pastor, não estou entendendo. Quem que é o noivo da noiva? Quem que é? Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Saulo, antes de ser Paulo, ele fez o papel da sogra. Ele foi interferir perseguindo a noiva do Senhor. Parece que alguém já começou a entender aqui. Eu acho bom. Começou uma grande perseguição, mas teve um determinado momento que Deus, ele foi cegar a vista de Saulo.
fez ele perder a visão, para ele ser conduzido até a rua direita. Para lá, e Ananias, o profeta, Deus falar com ele e mandar ele ir lá. E ele falou: mas Senhor, eu vou lá fazer o quê? Lá tem um homem que se chama Saulo de Tarso, e eu vou usar você para tirar a cegueira dele. Você não entendeu, por isso que você não deu glória. Deus, ele quer usar eu e usar você para tirar a cegueira deste genro, dessa nora, deste sogro e dessa sogra. Deus não te colocou nesta família para você ficar com a boca calada, com a boca fechada. Deus te levou lá, te colocou nesta família para você ser um canal de bênção. Deus vai usar a tua vida. Só quem crê nisso, levanta a tua mão para cima, que eu quero profetizar sobre a tua vida. No início parece uma coisa meio estranha, Douglas. Imagina você, o Rafael já se relacionando com alguém, começa a entrar uma mulher estranha dentro da sua casa. Meu Deus, é forte. Eu imagino, porque eu tenho meu filho que está aqui também. Como é que vai ser o sentimento da mãe ciumenta, do pai ciumento? Eu estou falando sobre missão na família. Tem que começar a ter comunhão, senão não vai dar certo o relacionamento do teu filho e da tua filha. Porque não estava dando certo o relacionamento do noivo com a noiva, que somos nós, que na verdade na época era o povo de Israel. Deus precisou cegar a vista de Saulo, para tirar as vendas dos olhos dele e transformar ele no maior missionário, apóstolo Paulo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. E quando Paulo ele é transformado, porque Ananias questionou muito de ir lá: mas Senhor, este homem perseguia a gente, o Senhor vai mandar eu? E lá vai lá, porque eu tenho uma grande obra para realizar por intermédio da vida dele. Quem era eu? Quem era você? Eu vou dar um pequeno testemunho. Quem era o irmão Valdir, hoje pastor Valdir? A minha esposa está aqui para dizer muito bem, mas eu vou dar um exemplo de sogra, que é mulher de Deus, a diferença que faz na vida de uma nora. Ninguém aceitava meu casamento. Me perdoa, amor, mas eu vou falar. Quando eu comecei a namorar com a minha, até então, futura esposa, que agora vamos completar 28 anos de casado. É forte, Brasil. Aleluia. Eu casei uma só vez para a glória de Deus, e eu só tenho um filho para a glória de Deus. Porque era para mim ter muitos filhos por aí se eu não tivesse cabeça e juízo. Tem uma grande diferença. Por tudo que eu passei, o pastor disse aqui, o pastor Rosinei disse aqui tempo atrás: quem era o Douglas? Até exemplificou você e perguntou para Paula: quem era, né? Só tem que esquecer. Para o seu casamento dar certo, tem que pôr uma pedra em cima de quem era o Valdir, de quem era a Adriana, e prosseguir para o alvo, senão não vai dar certo. O que passou, passou. A palavra diz que Deus lança no mar de esquecimento todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados Ele lança no mar de esquecimento. E ainda tem pregadores ainda que vem falar: a palavra de Deus renova toda manhã. Me renova nada. A palavra de Deus, ela não muda. Pecado continua pecado, mentira continua pecado, mentira, não mudou. O que muda são as infinitas misericórdias que Jeremias disse. O fato de nós não sermos consumados são as infinitas misericórdias de Deus. Aleluia, Deus. Isso que se renova toda manhã. 10 anos casado, não podia ter filho. Eu era um crente, um pé na igreja, outro no mundo. Todo mundo conhece esse jargãozinho, né? Era assim mesmo. Eu ia para agradar minha mãe. Eu não ia porque eu queria. Até que Deus foi me apertando, me apertando, me apertando. Porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu não vim de berço evangélico, nem minha mãe. Minha mãe pegava no meu braço, me ajuntava e levava eu esperneando para a igreja. Século 21, os casal moderno. Hoje o filhinho esperneou um pouquinho, não vai nem o pai, não vai a mãe. Ei, sacerdote, sacerdotisa, como é que está a tua casa? Eita Deus! O filhinho não tem que mandar nada. Pega no braço e mostra a cinta. Ou melhor, faz como Salomão: pega a vara e fala: você vai para a igreja. Meu Deus.
Provérbios 22:5, Salomão disse: ensina o teu filho no caminho que deve, porque depois de muito tempo, se ele desviar, ele não vai esquecer da palavra. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa sem se cumprir na minha e na sua vida. Deixa eu correr aqui, senão eu não vou sair da introdução nessa noite. 10 anos casado, minha esposa não podia ter filho, até que nas minhas indas e vindas na igreja, Deus tomou uma irmã daquelas que eu estou vendo que tem aqui de oração, aquelas do coque, sabe? Aquelas que foi lá, levanta e escuta a voz de Deus, e é fiel para fazer aquilo que Deus está mandando, e profetizou na minha esposa: eis que Deus manda te dizer, que estou abrindo a tua madre, tu conceberás um filho e será um varão. Mês seguinte minha esposa engravidou, 10 anos casada, ela não podia ter filho, e não podia tomar remédio também. É interessante isso. Deus começou a apertar, até olhar para a esquerda, para a direita, falar: não tem jeito, não tem mais horizontal para mim olhar, agora eu vou ter que começar a olhar para a vertical. Pois bem, mês seguinte minha esposa engravida. Ouça bem o que eu vou falar, você que está aí na live, escute bem isso. Meu filho nasceu, o Gabriel, que ali está, ia completar 1 ano, estávamos morando em Franco da Rocha, aqui em São Paulo. E eu, no mundo, eu não estava servindo a Deus. Quando ele ia completar 1 ano de idade, esse que vos fala aqui, se separamos, e ela voltou, foi para o apartamento onde nós moramos, que estava saindo do apartamento, a vida estava sendo constituída, tudo certinho, porque minha mãe não queria que eu casasse com a minha esposa, que disseram no início: Irmã Maria, se a senhora está orando pelo Valdir, ora 3 vezes, porque agora está entrando numa família que só tem macumbeiro. Só que eu não estava na presença de Deus, mas quando minha mãe me arrastava para a igreja, a palavra tinha sido semeada. E antes de eu me casar, eu fui na casa de uma pastora para ela tirar uma palavra, para ver se ia ser de Deus ou não ia o meu casamento. Eu não estava na presença de Deus. Vocês estão na presença de Deus. Então é melhor você orar e tirar confirmação na palavra de Deus. Pastor, está cheio de falso profeta. Ora a Deus, porque Números capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz que eu, onde tiver um profeta, através de sonhos, revelações, a ele me farei a conhecer. O tempo passou, meu filho ia fazer 1 ano, nós nos separamos. Eu voltei, Douglas, para a casa da minha mãe. Eu estava com um Monza 89, aquele tubarão, lembra? 2 caixas de roupa, com perfume, sapato, roupa, cinto, essas coisas. E vim para a casa da minha mãe, e minha esposa foi para casa, foi para o apartamento onde nós moramos hoje. O meu filho, o Gabriel, ficava doente, acho que ele nunca ouviu isso. Ficava com febre, ela levava no médico, o médico virava ele de ponta cabeça e não achava de onde vinha a febre. Quando ele chegava perto de mim, aparava a febre, porque Deus, ele levantou o homem e a mulher. O filho não pediu para servir no mundo, mas se veio, cuida. Era ele ficar perto de mim, não tinha mais febre. A febre era psicológica, porque não tinha o pai perto. Há tempo ainda para Deus restituir a tua família. Há tempo ainda para Deus mudar a sua história. Há tempo de Deus mudar esse quadro deste casamento que está sendo destruído por falta de vigilância do homem, por falta de vigilância da mulher. Quando eu voltei para minha casa, a minha irmã, que já tinha se separado, estava morando lá. Não tinha nenhuma moral para querer falar alguma coisa para mim. Mas sabe o que eu ouvi? O que o homem conseguiu com 10 anos de casamento? Um carro velho, 2 caixas de roupa. Isso que o homem consegue com 10 anos de casamento? Foi a mesma coisa de uma facada. Porque ela casou, ficou 4 meses casada, separou e voltou para casa.
não tinha moral nenhuma para falar aquilo. Só que era um trabalhar de Deus. Primeiro, Deus teve que fazer eu perder, entre aspas, a minha família por 20 dias. Para Deus tirar a venda do inimigo que estava no meu olho, olhando para onde não tinha que olhar, fazendo o que não tinha que fazer. Quando Deus tirou as vendas dos meus olhos, eu enxerguei a família que Ele me deu e que eu estava jogando fora. Agora vem a parte da sogra. Minha mãe olhou para mim, missionária Maria Borges, hoje com 81 anos, depois de 4 câncer, um infarto, agora um AVC, não consegue falar mais meu nome, mas está lá. Ela olhou para mim aquele dia, mulher de oração, e falou: a porta está aberta para você, fique o tempo que você quiser, porém, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 29, Deus manda dizer para você: ponha a tua boca no pó, para ainda ver se há esperança de salvar a tua família. Mulher de Deus, acolheu o filho, mas não deixou de pregar a palavra. Como é que a sogra está passando a mão na cabeça da filha hoje? Como é que a sogra ou o sogro está passando a mão na cabeça do filho hoje? Pois bem, vou correr. Esse é um breve testemunho daquilo que Deus fez em 20 dias que eu fiquei separado. Minha esposa acha que foi mais, mas só sabe quem estava sofrendo porque tinha errado. Mas o Senhor tirou a venda dos meus olhos, me chamou para a obra dele e me mostrou a família que Ele me deu. Valorize a tua família. Noemi, quando ela se viu sozinha, sem dinheiro, porque eles já tinham perdido tudo, não tinha mais nada, ela se virou-se para suas noras, Orfa e Ruth, e disse: vocês veem que eu não tenho mais como ter filho e entregar para vocês se casarem. Então, a partir de agora, eu agradeço porque vocês foram fiéis aos meus filhos, mas vocês estão liberados para voltarem para suas famílias, para as suas terras. Orfa se levantou, beijou a sua testa e foi embora. Ruth disse para ela: eu não instas de que eu te abandone, porque o teu Deus será o meu Deus. Onde tu morrer, eu morrerei. Por onde você for, eu irei junto. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter riqueza nenhuma, mas você, Noemi, quando abre a tua boca para falar desse Deus, tem uma coisa tão gostosa, que isso aí impregnou em mim, e entrou no meu coração, e eu amo ouvir você falar deste Deus, então eu também quero este Deus para mim. Será que você está sendo uma sogra, aonde a sua nora pode olhar para você, ou o seu genro olhar para você e falar verdadeiramente: o meu sogro, a minha sogra é uma mulher de Deus, é um homem de Deus? Cadê o seu exemplo de cristão? Mas o interessante, e eu vou correr por causa da hora, quando nós lemos aqui que Ruth e Noemi foram recebidos com muita alegria, e eles logo olharam para Ruth, não sendo ela uma mulher judia, pelo contrário, uma estrangeira. Eles se alegraram e disseram: como pode ela, de vez de ter abandonado Noemi, porque perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu tudo, mas ela veio ser fiel junto com a sua sogra, ganhou respeito do povo. Porque a nora possa ser que hoje não é bem vista, como a minha esposa não estava sendo bem querida da família, da minha mãe, mas mudou-se a história, porque com os dotes que Deus deu, com a pessoa que é, a minha mãe também teve que se prostrar diante a Deus e aceitar a minha esposa. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
ou parece que o mar, quando tudo diz que não, o nosso Deus se levanta do céu e diz: agora eu vou virar o quadro e vai dizer sim. Alamassuri me cantarabachuri andaramai. O que eu acho lindo, que quando elas chegaram, a pobreza estava lá instalada sobre a vida das duas, mas Deus também deixou Moisés colocar outra lei, que aqueles que fossem colher, tudo que fosse colhido no campo, e que caísse no campo, as pessoas mais pobres, para não morrer de fome, poderiam ir lá e colher também, poderia pegar. Então Noemi agora vai falar para Ruth: Ruth, acompanha os agricultores e vai colhendo tudo que vai cair, para depois você trazer para nós comermos. Ela: tá bom, minha sogra, eu estou indo. E ela foi daqui, caiu uma espiguinha ali, caiu outra coisinha ali, ia pegando. Mas de repente, aquela pessoa que pensa que está abandonado, eu vou trazer uma revelação de Deus. Quem sabe você está aqui achando que ninguém te ouve, que nem Deus mesmo está olhando. Lá de cima Deus está olhando para mim, olhando para você, porque Boaz, ele olhou e perguntou para um dos agricultores: quem é aquela mulher ali? Ela não se veste como uma judia. Essa daí é nora de Noemi. Era uma mulher bonita. O coração de Boaz já se encheu de alegria. Ele disse para aquele agricultor: vai deixando cair, já avisa os outros também para cair algumas coisinhas a mais, deixa ela colher bastante. E quando chegou no final do dia, ele ainda abençoou ela com 37 medidas de cevada. Quando ela chegou em casa, Noemi olhou e falou: nossa, o que aconteceu? Por que você trouxe tudo isso? Falou: porque um homem muito generoso me abençoou também, e o nome dele é Boaz. Ela: quem? Boaz. Boaz é o nosso parente, é o nosso remidor. Você vai entender já já essa palavra remidor. Aí ela falou no outro dia: ele pode remir você, ele pode ser a salvação para nós. Noemi já catou aquela palavra e foi junto. Naquele dia, Noemi, que era uma mulher muito experiente, disse para sua nora: vai até lá, acompanhe os agricultores. Eles vão chegar no lugar onde eles vão ter que debuiar, vai ter que soltar e separar a cevada. Eles vão estar bem cansados. E quando Boaz deitar, você pega ali um manto, você cobre ele, e depois você descobre o pé dele. E descobrindo o pé dele, você deita aos pés de Boaz. Ela não questionou nada, ela foi. E ela fez isso. De repente, à noite, Boaz acorda e leva um susto. A mulher está no pé dele. Ele: quem é? Quem foi? Sou eu, Boaz, Ruth, a tua serva. O coração do homem, Wesley, saiu pela boca. Ele já estava de olho nela. Imaginem agora ela em reverência a ele. E isso era um sinal de que estava pedindo ele em casamento, porque era o costume judaico. Boaz se levantou e falou para ela: Ruth, eu não posso ser o seu remidor, porque tem outro parente mais próximo, e eu tenho que conversar com ele. Mas para que você não vá vazia para a sua sogra, pega essas 6 medidas de cevada e leve para ela. A palavra aparentemente de início não foi boa para Ruth, que também já estava interessada em Boaz. Mas o interessante é que quando ela chegou em Noemi e disse: Noemi, como é que foi, Ruth, essa noite? Minha sogra, aconteceu isso. E ele mandou trazer essas 6 medidas de cevada. Está na palavra, viu, irmão? São 4 capítulos para você ler só. É bem rápido, para você entender essa história. E ela pegou e falou: leva. Ele mandou eu embora e me despediu para que eu não viesse vazia para a senhora. Não aconteceu nada entre eu e ele. E eu acho também que não vai mais acontecer nada, porque ele falou que tem um outro remidor. Noemi, experiente, disse para ela: fica tranquilo. Só que não era aquela mãe de Jacó com irmã de Jacó,
que foi a mãe de a Raquel, que na época foi enganar a Jacó. Ela não fez isso, ela não ensinou o mal para o filho. Agora tem mães do século 21 ensinando o mal para o seu filho e para a sua filha. Não ensine o que é errado, ensine o que é certo para eles fazerem. Faça o que é correto, seja um exemplo para seu esposo, para seus filhos também, porque lá na frente eles vão lembrar de tudo que você fazia e vai achar que é certo e vai fazer também. Ela ensinou o que era para ser feito, porque era um costume da época. Só que Noemi vai dizer para ela: fica tranquila, Ruth, essa noite mesmo, Boaz, enquanto ele não for até atrás desse outro suposto remidor e conseguir o que ele quer, ele não vai cessar. A Bíblia Sagrada vai dizer que Boaz foi atrás do segundo fulano, está escrito assim na minha Bíblia, não tem um nome, suposto remidor, e vai chegar até ele e vai falar: olha, Elimeleque morreu, Noemi vendeu tudo que ele tinha. Agora, o que vai acontecer? Ele está com uma nora, e você tem o direito de remir ela. Porém, aquele que remir vai ter que pegar ela, e vai ter que também casar, e vai ter que ter um filho, para dar a descendência de Elimeleque, que era o esposo de Noemi. E vai ter que agora registrar e passar a fortuna para ele também. Pronto. Falou da fortuna, eu lembro de Mateus capítulo 4, o maior remidor que estava por vir, 1200 anos depois de Ruth. Mateus capítulo 4, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Satanás vai transportar Jesus para o monte, vai olhar, vai mostrar para ele: olha, dá uma olhadinha lá, Jesus, tem esse monte de coisa linda, se tu se prostrar para me adorar, você vai ter tudo isso. Quando Elimeleque disse que ele ia ter que dividir a fortuna dele, acabou a graça. Não vou mais remir ninguém, eu passo para você. Só que agora vai ter que chamar os anciões, vai ter que ir à beira da cidade, vai ter que lavar a sandália e mostrar para todo mundo que eu estou fora. Não quero saber desta mulher e nem de remir ninguém. Só que agora eu olho para Lucas capítulo 24. Se você não der um glória agora é porque não está entendendo nada. Lucas capítulo 24. Jesus dormiu 3 dias para ressuscitar, e remir eu, e remir você, e prometer mansões celestial, onde eu vou andar em ruas de ouro, onde... Senhor, Ele não é um falso remidor. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário 1200 anos depois de uma mulher que tinha sua história, que ia ser muito triste o final. Mas mal sabia ela, Noemi, que quando ela voltou para sua cidade, para Belém, onde nasceria Jesus, ia dar uma descendência, porque Raquel, Ruth, ela se casou com Boaz, tiveram um filho chamado Obed. Esse seu filho chamado Obed vai ter outro filho chamado Jessé. Jessé vai ser pai de Davi, que da casa de Davi vai sair José, vai sair Maria, e vai sair o maior remidor, Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes nós entramos nos lugares e não entendemos as coisas. Eita, lamachuri micando. Eu coloquei a máscara para vir aqui, porque quando fala, por que turbas o teu coração, diz o Senhor para ti. Eu vi a irmã chorando lá naquele altar, e a senhora não estava chorando, como não está agora, mas aonde tu estás, o
Senhor está tocando. Hoje Deus me mostra que está passando as mãos dele sobre o seu corpo, sobre cada organismo. Se esta enfermidade for maior do que o Deus que eu estou servindo, então não é Deus. Mas hoje você vai sair daqui curada para a glória de Deus. Eu não preciso expor a sua vida, porque a irmã sabe o que eu estou dizendo aqui. De calavassura, que o Senhor falou para mim. Ela é muito tímida, não fala o que é verdade isso? É verdade? Você pode glorificar Deus, igreja. Alabaxure de cada lavandura. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele te chamou e vai tocar agora. Lavassure, calabachanda, rabacalavassure, andaramai. Eita, lavassure, micanda, lavandura, andaramandura. A senhora vai voltar aqui nesta igreja para testemunhar desse milagre que está acontecendo aqui na sua vida hoje. Tu crê nisso? Tu crê mesmo? Porque Deus está repreendendo esta raiz. Deixa, lavando e acerca. Tudo me canta na bacaia. Agora, pra. Você pode não entender o que está acontecendo aqui, mas aquele que me chamou, aquele que te chamou, aquele que remiu a minha vida, que remiu a sua vida, Ele está aqui nesta decandarabanduia cerca. Eita, lá vai a cerca, lá vai chore calamandúria. Para mim e para você, muitas vezes isso aí não parece nada. Só quem está passando pela situação é que sabe dar valor. E hoje é dia que Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, porque tem pessoas que precisam dar um passo verdadeiramente para Ele. Eu quero ser fiel no horário, amém? E Ele está aqui nesta noite, o nosso verdadeiro remidor. Ele está aqui, como eu estava dizendo em Lucas capítulo 24, e fala nos evangelhos também. No primeiro dia, Maria Madalena e outras foram até lá ao sepulcro, e a pedra tinha sido removida, e ele já não estava lá. Eu creio que ficou 3 dias o corpo dele lá, mas o espírito voltou para Deus. E ele perante, Douglas, a presença de Deus, ele falou: Senhor, foi cumprido agora, eu posso descer agora para remir o meu povo. Será que eu posso descer agora? Os que foram remidos por Jesus, já chegou na Manara, está aqui, se está aqui, adora Ele. Dava para linkar até Raabe nessa história, mas não vou fazer isso agora. Muitas vezes nós não sabemos a bênção que tem. Por isso que nós temos que ficar na casa do pão. Viu, pastor Divaldo? Ela voltou porque ela achou, falou: ó, aqui não deu certo, agora eu tenho que voltar na nossa casa, porque foi por isso que nós saímos de lá. Por isso que tudo isso sobreveio sobre nós. Quando nós saímos da presença de Deus, Deus permite muitas coisas acontecer sobre nossas vidas. Quando nós que já provamos a boa palavra de Deus, como está lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, que aquele que provou a boa palavra, os dons celestiais, e cair, jamais voltará a ser o mesmo. Isso é muito triste, mas eu glorifico a Deus porque tem uma igreja ainda que está orando. Uma igreja que está aqui, que pode restituir a teu casamento, a tua família, que pode fazer acontecer. E muitas vezes nós não entendemos isso. Eu conversei com a irmã Angra essa semana. Eu tive 2 situações. Primeiro, eu estava preocupado com a palavra que o pastor Renato ia pregar, se ia ser a mesma linhagem que eu ia, mas não foi. Quinta-feira eu estava assistindo a live, e vocês estavam aqui. Eu vi o Micael pregando, falando sobre a semente, sobre a árvore. E Deus me deu um louvor. Eu falei: Senhor, mas eu vou colocar alguém para louvar, mas ele vai pôr agora. Eu estava ouvindo, e ele falou da árvore cortada, da árvore cortada, da árvore cortada. Eu falei: o menino que vai louvar o quê? A árvore cortada. Ainda há esperança, não tem? Mas para a glória de Deus também não louvou este louvor. Eu gostaria de chamar alguém aqui que sabe louvar a árvore cortada. Tem alguém aqui que sabe?
Amém? Vocês sabem qual que é? A esperança para a árvore cortada. Alguém sabe aqui louvar? Pega 2, 3 irmãs que sabem e vai lá. Não estou designando ninguém não, quem sabe louvar. Eu estava conversando com a Angra, eu pedi para ela ensaiar e ela louvar. Mas ela falou: pastor, me perdoa, porque eu vou trabalhar todos os plantões dos dias pares. Falei: amém, Deus sabe todas as coisas. Eu ia chamar a Rebeca para pregar, para louvar, mas aí colocaram ela para louvar também. Eu não sei se ela sabia louvar, mas souber também ajuda também. Vocês podem louvar? Em nome de Jesus, se preparam lá. Em nome de Jesus eu vou finalizar a palavra, enquanto vocês se preparam. Você sabe que ainda há esperança para a sua família? Há esperança para a sua vida aqui nesta noite? Eu gostaria de fazer um apelo aqui para você que está aqui nesta noite, que acha que não tem mais jeito para você. Como Noemi estava tudo acabado, como para Ruth também estava tudo acabado, mas ela falou: eu vou seguir a senhora, porque este Deus que a senhora prega parece que é algo tão diferente, e verdadeiramente é. Eu e você temos que ser testemunhos do verdadeiro evangelho, e Deus vai restituir a sua vida. Vai. Cadê você que saiu da presença do Senhor, mas está ouvindo essa palavra? Você que está aí na sua casa ouvindo essa live, há tempo para você também. Há tempo de você voltar aí, não importa, procura uma igreja onde você está. Tem alguém aqui no Jardim Almanara, nosso meio, que gostaria de vir aqui à frente e retornar à casa do Pai, porque ainda há esperança para você. Tem alguém que porventura tirou umas férias, porque eu não gosto da palavra desviado do plano perfeito? Foi o Satanás, onde Lucas 10:18 vai dizer: eu vi o Satanás sendo lançado do céu para a terra como um raio. Tem alguém que quer voltar aqui para os caminhos do Senhor? Se não tem, eu vou mudar a pergunta. Tem alguém que ainda não aceitou e gostaria de hoje aceitar e vir aqui? Em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Em nome de Jesus. Se não tem, agora eu vou chamar que você fique no espaçamento maior. Você que se encontra aqui com algum tipo de enfermidade, porque o Deus da cura está aqui neste lugar hoje, e gostaria de vir aqui, venha. Não precisa falar o que você tem, mas você está aqui, e em secreto, como a Bíblia diz, que você em secreto, lá no seu quarto, o Deus que te vê vai ouvir. Amém? Tem alguém que gostaria de vir aqui à frente para me orar por você? Não precisa falar nada para ninguém aqui, é só Deus que sabe. A primeira corajosa já veio. Venha. Você que está com algum problema insolúvel e acha que não tem mais jeito, não tem mais esperança, vamos louvar agora. Como uma árvore cortada. Você sabia que a oliveira, você pode cortar o tronco dela, você pode queimar ela, mas depois de um bom tempo, olha quem volta. Amém? Só a irmã que precisa de um milagre de Deus aqui? Então fica ali, pastor, vai também. Não importa que é do púlpito não, vocês estão olhando o púlpito. O inimigo não está preocupado não, irmãos. O inimigo está assolando o púlpito, está assolando a igreja. É hora de eu e você orar, porque ainda há esperança para mim e para você. Pode soltar o louvor, cadê as irmãs? Pode louvar. Enquanto isso você vai vir aqui na frente. Novamente tenha coragem, vem aqui à frente. Ao cheiro das águas, se a casa envelhecer, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morrer, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança. Você crê nisso? Só você que crê. Vai chegar. A igreja fica de pé com permissão do Douglas aqui, em nome de Jesus. Irá voltar ao seu lugar. A água está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar.
Aleluia, Jesus. Louvada cheira de conta lamadas. Rabadará, chore de ralabadarada sarabás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se acaso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem ainda pega é Deus. Rabaxere de conta labadar, alamachore de ras. Aleluia, aleluia, Jesus. Ainda bem, e ao cheiro das águas, fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha vida transformar. Uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha vida Deus restaurar. Aleluia, Jesus. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha vida me colocou de pé. Restaurou a minha casa, toda a minha família. Deus ainda cura e câncer neste hoje lugar. todos servimos. Deus ainda está curando câncer neste lugar. Ele está calabando e a cerca labaxai. Aleluia. Olabando e a suribicanda lamantúria. Hebreus 13:8 diz a palavra de Deus que quem muda somos nós, porque Ele não mudou. Jesus, aleluia. Deus não muda. Amém, irmão? Pode procurar este nódulo, pode procurar este caroço. A igreja não está entendendo. Dá para você glorificar e exaltar o nome do Senhor? Está achando aí, irmão? Ainda bem que a resposta vem de Deus. Segura só um pouquinho. Última palavra. Se abaixa só um pouquinho. Satanás, escuta essa aí. Está aqui o caroço, irmã? Não. Alguém não ouviu? Não está mais. A igreja pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Volta lá em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. Aquele que me redimiu, aquele que te redimiu, Ele é o dono do ouro e da prata, como Ageu 2:8 diz: minha é o ouro, minha é a prata. Deus
abençoe o Jardim Almanara. Deus abençoe você que está aí na sua casa, que creia que aquele que nós nos prostramos é o verdadeiro Deus, e aquele que foi enviado, que se despiu de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, de tudo aquilo, para vir pagar o preço por mim e por você. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.